Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde à direção da rádio e toda a sua equipe. Estamos aqui neste sábado lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de vocês que nos ouvem. Agradecemos à Rádio Três Rios por nos ceder esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende e hoje irei fazer o programa Uma Razão para Viver a convite da instituição e estou muito feliz por poder contribuir com a divulgação da doutrina espírita. Para você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e tem vontade de conhecer, fica aqui o nosso convite. Nós temos reuniões públicas todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos temos Escola do Evangelho, às 9h30. Nosso endereço é na Travessa Paulino Alves, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Hoje nós iremos falar sobre a parábola do semeador ou parábola da semente. A parábola do semeador encontra-se em Mateus, no capítulo 13, versículo de 3 a 9, em Marcos, no capítulo 4, versículo de 3 a 9, e em Lucas, no capítulo 8, versículo de 4 a 8. Ela é narrada por 3 evangelistas, mas nosso texto de referência é o que está no capítulo 13 de Mateus. A parábola começa no versículo 3, mas nós vamos ver a partir do versículo 1, porque o versículo 1 e 2, ela tem informações que são muito importantes para compreendermos essa parábola do semeador. Então, a narrativa de Mateus começa assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se. Secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, aqui no versículo 1, né, o evangelista Mateus nos diz: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. A expressão tendo Jesus saído de casa nos revela a incansável dinâmica da forma que ele, né, que Jesus tinha de agir, né? Levantar-se, sair, dirigir-se, entrar, chegar. Jesus não ficava inerte, Jesus não ficava parado, ele ia de encontro aos outros, ele procurava, né? Ele saía, ele tinha
ele, ele ia de encontro, né? Ele não ficava ali parado esperando que os outros viessem até ele. Não, ele ia de encontro ao outro. Essa é uma lição que ele nos alerta quanto ao imperativo do trabalho, da perseverança. Esse ato, né, de sair de casa, ele está nos convidando a sairmos do nosso casulo mental, onde nós estamos acostumados a permanecer recolhidos, às vezes por vários e vários séculos, né? No culto do egocentrismo, né? Nós não procuramos o outro, ficamos ali preso dentro de nós mesmos. E né, é um lugar de onde nós devemos nos afastar para buscarmos os verdadeiros valores da vida, ir de encontro ao trabalho, ir de encontro aos nossos irmãos, para assim evoluirmos, né? Todos se ajudando, nada de ficarmos esperando as oportunidades. Nós devemos criá-las, nós devemos cultivá-las. Assim como as sementes, né? Quando nós plantamos alguma coisa, alguma semente, nós não precisamos regá-las. Quando vem, né, vem um mato ali ao seu redor, nós não precisamos arrancá-lo com todo o cuidado para não danificar aquela plantinha que está crescendo. E assim as oportunidades. Nós temos que agarrá-las, nós temos que criá-las, nós temos que cultivá-las. Nós não devemos deixar que as oportunidades de trabalho passam por nossa existência e a deixamos escapar. Não, nós temos que cultivá-las, né? Com todo o carinho, com toda a gratidão ali, né? Regando, ajudando, né? Ela crescer, pedindo apoio quando necessitamos. Então, é esse o sentido de sair de casa, ir de encontro. Não devemos ficar fechados ali no nosso mundinho, né? Presos ali no nosso eu. Temos que buscar, temos que ir de encontro ao outro. A outra informação do versículo estava assentado junto ao mar. Nos revela o local onde Jesus se posicionou para atender a multidão que necessitava, a multidão necessitada. Este local, ele pode ser entendido como o mar das experiências humanas, ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano. Onde nós estamos buscando? Onde? Onde nós estamos buscando o nosso crescimento espiritual? Por onde começar? Onde estamos indo? Temos companhias boas? Temos amigos que nos incentivam? Estamos buscando nos lugares certos estamos buscando realmente com todo o amor, com todo o carinho, com toda a gratidão? Então nós devemos sempre, né, buscar ter um ponto, um ponto, um local para buscarmos esses ensinamentos de Jesus. Outro ponto importante é a expressão naquele dia, nos mostrando que sempre surge o momento ou a circunstância favorável
a nossa renovação individual. Essas ocorrências se manifestam nos acontecimentos corriqueiros, no dia a dia, né, da existência, que nós vamos refletir e dizer, né, e dizer para nós mesmos, preciso mudar. E começamos, né, a refletir, né, o que estamos fazendo da nossa existência. É lógico que a partir daquele ponto nós não vamos, né, virar espíritos puros, né? Não é só porque nós começamos a refletir, né, que precisamos mudar, não é aquele momento que nós vamos, né, que a natureza não dá salto, mas nós começamos a nos vigiar, a, a, a nos policiar, né? Prestar mais atenção nas bênçãos que nos são oferecidas pela bondade superior, mas que dependem da capacidade da pessoa ver e ouvir para saber aproveitar. Então vai ter aquele dia, né? Que pode ser um dia a qual nós estamos em sofrimento, e aí nós olhamos e dizemos, né, nossa, por que estou sofrendo tanto? Por que sofremos tanto se eu posso mudar? Ou vai ser aquele dia de extrema felicidade e que nós vamos começar a, a dar importância às pequenas coisas. Como nós podemos ser felizes com pequenas atitudes? E a partir daí nós começarmos a nossa mudança interior. Sempre vai ter um ponto, um dia, que nós vamos acordar nessa visão espiritual, não acordar fisicamente, às vezes até fisicamente mesmo, né? Vai ter aquele ponto chave. Necessito de uma mudança. Necessitamos ser diferentes a partir de agora. Se nós queremos uma vida melhor, uma existência melhor, que seja hoje. E aí nós começamos a nos vigiar, a nos policiar para podermos aproveitar, né, essas bênçãos que todos os dias nós recebemos. Assim, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Aqui nos revela, né, um episódio perfeitamente natural na vida de um habitante de uma cidade próxima ao Tiberíades, o local, junto ao mar. Indica para os que ouvem o chamamento do trabalho de realização espiritual, o ponto adequado para se viverem novas experiências. Jesus estava sentado junto ao mar, mantendo-se na posição tranquila que lhe caracterizava o espírito, aguardando o instante de atender os espíritos necessitados e encaminhá-los aos ajustes necessários à manifestação da lei de causa e efeito. No versículo 2, né, o evangelista Mateus nos traz outra informação importantíssima. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então, o evangelista, né, nos diz que Jesus estava junto ao mar. E quando ele percebeu, ele viu que estava chegando várias pessoas, ele entrou no barco. Ele entrou no barco e a multidão
né? Ficou ali do lado dele, ficou do lado de fora do barco, porque não cabia todo mundo no barco, né? Todo mundo ficou ali na praia, né? Em pé na praia. Eis aqui um atestado fiel das ações de quem possui autoridade moral. Percebemos que todo o coração que se lança ao esforço de renovação e trabalho efetivo no bem ajunta outros corações em torno de si, sem restrições de qualquer natureza. Ou seja, todas as vezes que nós buscamos, né, fazer o bem, nós vamos ajuntando, nós vamos várias outras pessoas surgem no nosso caminho, no nosso caminhar, para nos ajudar, para nos apoiar. E isso é uma verdade. Todas podemos notar isso, podemos vivenciar isso todos os dias. Quando nós, né, existe até uma frase que diz: quando nós fazemos o bem vem até nós, né? Quando nós estamos dispostos a realizar uma tarefa para o bem, várias coisas vão surgindo que vão nos apoiando, que vão nos auxiliando para que essa tarefa, né? Quando nós falamos a tarefa do bem, a tarefa da caridade, a tarefa do amor, quando nós colocamos ali toda a nossa energia, né? A energia do bem, e sintonizamos, né, as mais altas vibrações, sempre surge um irmão, um amigo para nos auxiliar. Dessa forma, a multidão carente de segurança e amparo aproxima-se de Jesus, atraída pela sua poderosa vibração de amor. Da mesma forma, os princípios da caridade nos indicam que os laços de simpatia são importantes nas atividades de auxílio e cooperação com Cristo. Sendo assim, é normal que sejamos solicitados, buscados, como a caridade extrapola qualquer horário para ser exercida, é imperioso manter o espírito pulsando na cadência da doação, porque o amor, sustentáculo do universo, pulsa em ritmo de eternidade, onde quer que se manifeste. Então, aqui ele nos diz, né? O evangelista está nos dizendo que essa doação, esse amor, ele não tem hora. Não tem hora para que um irmão surge em necessidade em nossas vidas, em nossa existência. Então, que nós devemos ali estar prontos para ajudar, independente o horário. Nós temos que manter o espírito, né, em vigia, vigiando os nossos atos, sempre vibrando o amor, vibrando boas energias, emanando boas vibrações, porque nós não sabemos qual horário que os nossos irmãos vão precisar de nós. A doutrina espírita nos auxilia esclarecendo: a vida pródiga de sabedoria em toda parte demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações
no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. É um trecho do livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, né? O capítulo 32 é pelo espírito Emmanuel. Naturalmente, né, que o magnetismo de Jesus tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo-lhes diretrizes mais felizes e mais gratificantes na condução da própria existência. Então, assim, o magnetismo de Jesus, né, que vibrava ali o mais puro amor, ele já atraía várias pessoas, vários espíritos sofredores, né? Não só pelo terapêutico, né? Pela a cura que ele realizava, só pelo olhar, mas por todo o bem que ele fazia. Ele respirava amor, inspirava, né? Ele é, era um, era muito aquele magnetismo. Então ele atraía, era como um imã mesmo, né? Ele atraía aquela multidão. Claro, né? Óbvio que nós não vamos conseguir ter esse magnetismo, mas quando nós nos propomos a fazer o bem, nós começamos a atrair várias pessoas ao nosso redor. E quando nós fazemos algo errado, né, algo mal, algo que não condiz com os ensinamentos do Cristo, os outros que estão em outra vibração vão se afastando, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Cada um tem o seu livre-arbítrio e nós não devemos julgar as atitudes do outro. Nós devemos orientar, até mesmo buscar, trazer para junto de nós. Mas se aquele espírito, se aquela pessoa não quer a mudança agora, nós podemos ajudá-lo orando, fazendo preces para que aquela pessoa acorde. A frase seguinte, né, mostra que Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estarem de pé, define a sua disposição de aprender, de receber ou acolher as orientações vindas do mestre. Estava em pé, isto é, pronta, preparada para aprender em segurança. Voltamos, queridos ouvintes, com o programa Uma Razão para Viver. Realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Nossa instituição fica no bairro da Vila Isabel, na Travessa Paulino Alves, número 6. Nós fazemos vários trabalhos assistenciais, como entrega de enxovais para os bebês a gestantes carentes, cesta básicas para as famílias cadastradas e evangelizadas. Fazemos também bolsas de Natal para as crianças carentes. Fazemos passeios e várias atividades lúdicas. E aos domingos nós servimos refeições
para as famílias cadastradas em nossa instituição. Se você puder e quiser contribuir com algum item do enxoval de bebê, de alimentos, roupas e brinquedos, será muito bem-vindo. E vamos dar sequência ao nosso tema do programa de hoje, que é a parábola do semeador, que está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E lá no versículo 3, né, o evangelista nos informa: e falou-lhes de muitas coisas, por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. A utilização de parábolas para ensinar indica que Jesus se encontrava perante uma multidão heterogênea, imbuída do desejo de crescer, mas ainda despreparada para absorver verdades espirituais em toda a sua plenitude. Eis que o semeador saiu a semear. É um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento de sementes nos diversos solos humanos. Uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente, raramente o fruto. O verbo sair implica significativa dinâmica operacional. Semear, sempre o evangelho, independente dos solos e da circunstância, sem aguardar resultados dessa semeadura. Precisamos abrir as portas do nosso coração e sair do casulo cristalizado das conveniências, alimentados e realimentadas ao longo dos tempos. Então nós temos que abrir, né? Abrir o nosso coração para que as sementes do Cristo caiam e frutifiquem dentro de nós. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Este local onde as sementes caíram simbolizam as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. São pessoas que estão alheias, ouvem falar do Evangelho, mas se mantêm indiferentes aos ensinos, guardam em si a promessa de produzir, quando as provações ou o conhecimento lhes marcarem a existência. Independente do indiferentismo humano, o semeador continua na sua missão de semear, oferecendo oportunidade a todos os que estiverem dispostos a conhecer o Evangelho. Essas sementes, né, não chegaram, pois, a germinar. As pessoas representadas pelo terreno situada à beira do caminho foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam os materialistas. Somente as sucessivas reencarnações associadas ao aprendizado desenvolvido no plano espiritual poderão reajustar os situados ao pé do caminho para as realidades espirituais e para a importância do evangelho. Então, devido às suas somente com as várias reencarnações, né, que elas vão aprender, esses espíritos vão aprender
né, a germinar essas sementes. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Porque não tinha terra funda, mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. As pessoas representadas pelo terreno pedregoso se encontram numa situação melhor do que as anteriores. As pedras indicam formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós, espíritos em aperfeiçoamento, mas que precisam ser removidas, desfeitas, seja pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela melhoria moral, bênçãos concedidas pela vontade do Pai Celestial. As pedras também podem ser vistas como condicionamentos, reflexos dominantes da personalidade que se expressam sob a forma de interesses passageiros e superficiais e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. São aquelas pessoas entusiasmadas no primeiro momento, mas que, diante dos menores obstáculos que surgem no exercício do bem, não conseguem se manter fiéis aos ensinamentos de Jesus e deles se afastam. O texto também nos diz que as sementes foram semeadas onde não havia terra bastante. Nós sabemos, né, que o terreno onde existem essas formações rochosas, eles são porosos, muito fofos. São áreas que favorecem rápida germinação e mortes das sementes, por lhes faltarem profundidade. Esses terrenos assemelham-se às pessoas que, de imediato, abrigam e desalojam boas intenções. São aquelas pessoas que surgem no trabalho e não se mantêm ali. São companheiros de jornada que desistem ou desanimam antes os mais insignificantes obstáculos. Não basta a semente germinar, é preciso que ela cresça e frutifique. E logo nasceu. Porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Representa aquelas pessoas que até têm boa intenção, mas não têm persistência, compromisso, não conseguem se aprofundar no conhecimento e não sobrevive aos desafios impostos pela vida. O fato de secar por não ter raízes, mostra que falta ao terreno, além da terra, nutrientes e água, necessários à germinação e ao equilíbrio da semente, trazendo esse simbolismo para a nossa própria condição espiritual. Percebemos que, se não existem raízes nas nossas manifestações de mudança para melhor, é natural que a sementeira fracasse ou que a transformação seja adiada. Fica claro que toda disposição de melhoria não se deve restringir às boas intenções, fáceis de serem dissolvidas nas lutas do cotidiano. É necessário
que construamos uma boa base de conhecimento doutrinário que possa alimentar nossa sincera vontade de melhorar. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Os espinhos aqui indicam outro tipo de solo, onde as sementes foram semeadas, indicando as nossas más inclinações ou imperfeições que ainda abrigamos. Devemos ter cuidado com esses espinhos, já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Os espinhos representam também o egoísmo, a intolerância, a maledicência, o autoritarismo, o orgulho, a vaidade, o personalismo, entre tantos outros vícios que criam obstáculos ao processo de evangelização da criatura humana. Temos aqui aqueles que ouviram a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais, por parecer o caminho mais fácil e mais cômodo. São as almas de pequenino desenvolvimento espiritual. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, ou a 60, e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando o terreno está devidamente preparado, a produção está assegurada num processo contínuo. A boa terra representa a terra fértil, que possui condições propícias à germinação da semente, ao surgimento e amadurecimento da planta, assim como a produção do fruto. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcança as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimiladas e difundidos num processo natural. O terreno fértil produz uma lavoura de significativo valor, caracterizado por frutos suculentos e nutritivos. Entretanto, é importante nós considerarmos que nem todo terreno fértil produz igualmente. E outra caiu em terra boa e deu fruto, 1 a 100, outra a 60 e outra a 30. Esse trecho mostra que toda semente que encontra um terreno qualificado pela boa vontade do Cristo produz incessantemente por atestar a sua origem. Outro a semente, outro a 60 e outro a 30. Revela que o percentual de produção pode ser menor em uns, mas que não deixam de dar a sua resposta sempre positiva, outra 30. Nessa faixa se localizam aqueles que se posicionaram no sublime momento do despertar para as realidades espirituais, estão dispostos a oferecerem cotas, porém menores, no redirecionamento de sua existência no plano das lutas. Nenhum de nós que procura o desenvolvimento espiritual, nem todos vão dar os frutos com 100%, né? Alguns vão ser 60, outros 30, mas o importante é a continuidade, é não parar, é não estacionar. Cada um vai dar aquilo que consegue dar naquele momento, naquela existência. Se nós conseguirmos dar 30%, se a semente que caiu, nós conseguirmos dar 30%, tá ótimo. Se conseguirmos dar 60%, melhor ainda.
o importante é que nós frutifiquemos, que essa semente que caiu em terra boa, em terra que é, em terra fértil, ela não se perde, não vai se perder no meio do caminho. Então, esse é o mais importante. Aqui não é só importante nós darmos o 100% dos frutos. Bom seria que todos nós dessemos 100%, né? Mas ainda estamos é, galgando, né? Nas possibilidades da nossa perfeição. Então, cada um vai dar o percentual a que lhe é propício naquela existência. E a parábola termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o alerta que nos informa ser preciso não apenas escutar orientações propriamente ditas, mas aprender e identificar oportunidades de crescimento. Quem tem ouvidos para ouvir, não perde tempo com lamentações, gemidos ou clamores. Conhece as dificuldades que envolve os que produzem bons frutos, mas não se detém. Trabalham incessantemente, guiando-se pelas elevadas intuições que lhes inspiram os benfeitores espirituais, sem medos, pressas ou retardamentos. Palmilha o caminho da efetiva libertação, transformando-a em reservas de bom ânimo e encorajando em bálsamos que aliviam as dores do próximo. Os adeptos sinceros do Evangelho de Jesus são, assim, a boa terra, inspirando nos ensinamentos da Boa Nova, esforçam-se em vivenciá-los sem medir sacrifício. Então, aqueles que conseguem ouvir as boas intuições, a inspiração dos benfeitores espirituais, nós devemos ficar sempre atento a esse ouvir os conselhos que nos passam os nossos benfeitores espirituais. Eles sempre nos ensinam, basta termos esse ouvido para ouvir. Os 4 campos da semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra devida ressonância. Quando isso acontece, as sementes caídas à margem do caminho servem de alimento aos pássaros, porque os condicionamentos seculares, representados por valores fúlgidos e vinculados ao plano puramente material, falam mais alto. A segunda situação nos reporta a terra rasa, sem profundidade, que favorece a germinação da semente lançada, mas que não permite que se crie raiz devido à presença de pedras, que são cristalizações de ideias e de comportamentos, heranças de experiências passadas. As sementes germinadas entre os espinhos, por sua vez, originam o crescimento de uma frágil planta que logo morre sufocada. Os espinhos são os hábitos menos felizes de feições acentuadamente transitórias, um pensamento negativo ou a supervalorização das coisas materiais. São exemplos, né, desses maus hábitos. Podem crescer desordenadamente, abafando por egoísmo ou comodismo.
os valores imortais que nos chegam do alto. A semente que caiu no terreno fértil é a que foi semeada num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Mesmo neste solo fértil, cada um produz de acordo com o seu piso evolutivo ou grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. No capítulo 25 do livro Pão Nosso, o benfeitor espiritual Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nos diz: se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, obrigando os leiros de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita, aceita e a cumpre, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o Espírito, indicando novos rumos. E assim, meus irmãos, nós encerramos o nosso programa Uma Razão para Viver. Quais sementes nós estamos plantando em nosso caminhar? Quais sementes nós estamos cultivando, regando, arrancando o matinho que aparece ao seu lado, retirando os espinhos? Eu deixo essa reflexão. Quais sementes, quais frutos nós queremos colher na próxima existência, ou até mesmo nessa existência, porque todos nós podemos mudar o curso de nossas vidas, todos nós podemos melhorar, todos nós podemos pegar essa semente que está lá na beira do caminho, né? Onde os pássaros podem vir e pegar e levar para longe, mas nós podemos pegá-la e guardá-la em nossos corações e assim fazê-la germinar. Agradeço a todos os ouvintes, desejando um findar de dia tranquilo, uma excelente semana a todos. Meu muito obrigado e até mais.